Vamos falar agora sobre gestação gemelar ou gestação múltipla, quando eu tenho dois ou mais bebês dentro do útero. É aquilo que as pessoas leigas acham aquilo super bonitinho, que legal, gestação gemelar, e os obstetras ficam desesperados, todo mundo abre um olho assim, porque nós sabemos que é uma gestação que não é tão simples quanto uma gestação única. Não cabem dois bebês ali dentro do útero. Então tem o maior número de complicações e isso vai repercutir no acompanhamento e até no prognóstico dessas gestações. Primeira complicação que eu tenho na gestação gemelar é entender aqueles conceitos que são muito confusos. Ninguém sabe o que é número de placenta, o que é número de membrana amniótica, o que é número de zigoto. Então vamos passar primeiramente nos conceitos de gemelaridade para chegarmos depois no acompanhamento dessa paciente, no diagnóstico e acompanhamento dessa paciente. Então, o primeiro conceito que nós devemos saber é o de zigotia, que é a origem do ovo. A zigotia define a origem do ovo, se a gestação foi do mesmo ovo ou a gestação gemelar foi criada a partir de ovos diferentes. Como assim? Numa gestação monozigótica, quando eu tenho um ovo só, eu tenho um espermatozoide entrando em um óvulo, formando um zigoto, só que esse grupo de células vai se dividir, vai ter uma divisão interna, e essas células que se dividiram formam dois seres diferentes que vão lá parar dentro do útero. Então essa é uma gestação monozigótica. Apenas um zigoto originou duas pessoas diferentes, dois seres diferentes. Enquanto na gestação dizigótica, a paciente tem uma ovulação múltipla, dois óvulos ou mais nesse ciclo menstrual. Eu tenho um espermatozoide entrando em cada óvulo, e esses dois seres que nunca se encontraram anteriormente, eles não são da mesma material genético, são dois zigotos diferentes, eles vão se implantar dentro do útero e vão compartilhar o mesmo local. Então já podemos perceber que na gestação monozigótica, aquela que eu tinha um óvulo que foi fecundado por um espermatozoide e esse grupo de células se dividiu, eu vou ter aqueles gêmeos iguais, que são gêmeos da gestação monozigótica. Por quê? Eles eram do mesmo grupo de células, então o material genético deles é igual. Agora, quando eu tenho uma gestação dizigótica com dois zigotos originados a partir de duas fecundações diferentes, eu vou ter os gêmeos que não são iguais, que são gêmeos da gestação dizigótica. Então, primeiro conceito da zigotia, número de ovos que resultaram naquela gestação gemelar. Um monozigótico, dois dizigóticos. A corionicidade está relacionada ao número de placentas. Quantas placentas eu tenho naquela gestação? Quando eu tenho uma gestação dicoriônica, eu tenho duas placentas. Quando eu tenho uma gestação monocoriônica, eu tenho apenas uma placenta dividida para dois bebês. Então, só olhando aqui, você já consegue perceber que quando eu tenho uma placenta para dois bebês, eu vou ter o maior número de complicações do que quando eu tenho uma placenta para cada um, não é mesmo? É uma placenta, numa gestação única, eu tenho uma placenta para um bebê. Imagina dividir a sua comida, dividir o seu oxigênio com duas pessoas. Aquilo ali pode ter mais complicações do que cada um comendo a partir da sua própria placenta, não é mesmo? Então, já sabemos aqui que a gestação monocoriônica vai dar mais trabalho para a gente do que a gestação dicoriônica. E a amnionicidade é relacionado ao número de membranas amnióticas, quantos saquinhos gestacionais eu vou ter. Quando eu tenho uma gestação diamniótica, eu tenho duas membranas amnióticas, dois saquinhos. E quando eu tenho apenas uma membrana, eu tenho uma gestação monoamniótica, ou seja, os dois bebês estão no mesmo saquinho, na mesma membrana. Eles se encostam, enquanto na gestação diamniótica, eu vou ter cada um com o seu saquinho, e os bebês acabam não se encostando, porque está cada um no seu próprio saquinho. O que eu posso perceber também? Se eu tenho uma gestação monominiótica, ela obrigatoriamente vai ser monocoriônica. Por quê? Se os bebês estão dividindo até mesmo o saquinho, você acha que cada um vai ter sua placenta? Se cada um tem sua placenta, eles estão separados. Não tem como eles ficarem dividindo o lugar. Então, se eu tenho uma gestação monominiótica, ela obrigatoriamente é monocoriônica. Se eu tenho uma gestação dicoriônica, ela obrigatoriamente é diamniótica. Por quê? Eu tenho uma placenta para cada um. Como é que eles vão dividir o saquinho? O mesmo raciocínio
Então, uma placenta para cada um, dicoriônica, diamniótica. Agora, a gestação monocoriônica, ela pode ser diamniótica, uma placenta, mas cada um no seu saquinho, mas a monicoriônica também pode ser monoamniótica, uma placenta e um saquinho. Vamos colocar todos esses conceitos juntos. Vamos pensar primeiro na zigotia. Quando eu tenho uma gestação dizigótica, que consiste em 2/3 de todas as gestações gemelares, ou seja, a maioria é dizigótica, quando eu tenho fecundações diferentes no mesmo ciclo menstrual, qual vai ser o número de placentas e qual vai ser o número de membranas amnióticas que eu vou ter? Gente, se eu tenho dois seres completamente independentes, que por acaso caíram naquele mesmo ciclo menstrual dentro do útero, cada um tem sua própria placenta. Então eu tenho uma gestação dicoriônica, diamniótica, numa gestação dizigótica, porque eles são seres independentes. Agora, na gestação monozigótica, eu tenho um zigoto que se dividiu. Ele se dividiu e em algumas situações ele vai compartilhar, um ser vai compartilhar alguma coisa do seu desenvolvimento com o outro ser. Quando eu tenho uma divisão muito precoce dessas células, os dois seres ficam completamente independentes, cada um na sua, cada um com a sua placenta, beleza. Quanto mais tardio vai sendo essa divisão celular, eles começam a compartilhar coisas. Primeiro eles compartilham a placenta, depois eles compartilham a membrana amniótica, e daqui a pouco eles compartilham até mesmo órgãos, que são os gêmeos acolados. Então vamos entender isso aqui melhor. Quando tem uma gestação monozigótica e a divisão daquelas células ocorreu até 72 horas, essa gestação ela é dicoriônica, diamniótica. Cada um com a sua placenta, cada um com a sua membraninha, bonitinho. Foram para lá dentro do útero, mas cada um está com a sua placenta de forma separada. Só que quando a divisão ocorre entre o 4º e o 8º dia da fecundação, aí eu tenho uma gestação monocoriônica, ou seja, eles dividiram a placenta, eu só tenho uma placenta, mas ela é diamniótica, pelo menos cada um está no seu saquinho. Essa é a forma mais comum de gestação monozigótica, mas se você parar para botar todo mundo no bolo, a forma mais comum de gestação gemelar é o quê? A dicoriônica diamniótica. Por quê? A gestação dizigótica é muito mais comum e ela obrigatoriamente é dicoriônica diamniótica. Além disso, entre as monozigóticas, aquelas que se dividiram, 30% se divide até 72 horas. Então também serão dicoriônicas diamnióticas. Então vou aumentar esse número aqui. Essa é a forma mais comum de gestação gemelar, felizmente, porque nós vamos ver que essas gestações aqui são mais complicadas. Quando os bebês começam a compartilhar placenta e outras partes, isso começa a complicar essa gestação. Quando essa divisão das células é mais tardia ainda, entre o 8º e o 12º dia da gestação, da fecundação, eu tenho uma gestação monocoriônica, beleza? Uma placenta, e monoamniótica. Os dois bebês estão no mesmo saquinho, um fica lá encostando no outro, um dá um tapa no outro lá, eles conseguem se encostar porque eles dividem o mesmo saquinho gestacional, a mesma membrana, monoamniótica. 1% dos casos, raríssimo. E depois do 13º dia, temos a gemelaridade perfeita, em que os fetos compartilham fígado, coração, às vezes ossos da bacia. Isso é uma gemelaridade imperfeita, isso é um erro de divisão das células. Essa divisão foi muito tardia, então aquele grupo de células não conseguiu se dividir de forma completa. Então, quando se divide muito cedo, eu tenho uma placenta para cada um, gestação com menor número de complicações, e quanto mais tarde for essa divisão, eles vão dividindo coisas e isso torna essas gestações mais complicadas. Por quê? Não está cada um na sua ali de forma independente. Tudo que vai dividindo vai aumentando o risco de complicação. Quais são os fatores de risco para uma paciente ter uma gestação gemelar? Primeiramente, drogas indutoras de ovulação. É meio óbvio. Eu estou dando uma droga que vai aumentar a ovulação, a chance de eu ter, naquele ciclo, 2 ou 3 óvulos é muito maior, porque esse é o objetivo da medicação. Então, quando eu utilizo essas medicações, a paciente pode ter uma gestação gemelar do tipo dizigótica. A paciente que faz reprodução assistida, ela tem o risco aumentado de gestação dizigótica e monozigótica também. Primeiramente dizigótica, porque nós sabemos que na técnica de reprodução assistida, muitas vezes nós colocamos 2 ou 3 óvulos fecundados dentro do útero da paciente. Então, só nesse conceito,
eu já tenho a chance de ter 2 ou 3 fetinhos ali, totalmente independentes, dentro do útero da paciente. Só que, além disso, quando eu faço o processo de fertilização in vitro, eu crio um estresse naquelas células que aumenta a chance delas se dividirem posteriormente. Então, na reprodução assistida, eu aumento a chance de gestação dizigótica, porque eu coloquei mais óvulos fecundados dentro do útero, e também de monozigótica, porque eu estressei aquela célula e aumentei a chance dela acabar querendo se dividir e formar uma gestação monozigótica. Então, reprodução assistida é um fator de risco importante, e história familiar. Isso aqui está relacionado às gestações dizigóticas, porque se a família tem uma história de gêmeos dizigóticos, significa que aquela família, principalmente da parte materna, tem maior chance de poliovulação, de ovular mais vezes no mesmo ciclo menstrual. Com isso, eu tenho mais chance de gestação gemelar. Idade materna, o risco de gestação gemelar vai aumentando ao longo da vida até os 37 anos, quando o risco global de gravidez diminui por chance maior de falência ovariana. E aí, consequentemente, eu diminuo também a chance de gestação gemelar. Mas até 37 anos, esse risco vai aumentando. Quanto maior a idade, maior a chance de gestação gemelar. A raça negra tem mais chance também de poliovulação do que a raça branca. E a multiparidade. Já foi demonstrado que, quanto maior o número de gestações, maior o risco de gestação gemelar nas posteriores. Como é que eu faço o diagnóstico de uma gestação gemelar? Nós podemos pensar naquelas coisas antigas, né? História familiar e pessoal, tentar fazer uma anamnese dessa paciente para saber se ela era de um grupo de risco de gestação gemelar, vendo o aumento do fundo do útero, medindo o fundo de útero no pré-natal, achando que o fundo de útero é maior do que o esperado para a idade gestacional. No exame físico, um obstetra experiente pode palpar 2 partes fetais, mas partes fetais de 2 bebês diferentes, mas isso só vai ser possível em gestações mais avançadas, mas o que eu uso mesmo na prática é a ultrassonografia. A ultrassonografia, eu vou colocar lá o meu aparelho de ultrassom e já com 5 semanas de gestação consigo já ver os embriões, e eu já consigo ver se eu tenho 2 embriões, no caso, então eu faço um diagnóstico objetivo, vejo 2 bebês dentro do útero, faço um diagnóstico de gestação gemelar. Só que a ultrassonografia tem uma outra importância. Ela permite a identificação da corionicidade. Ela permite me dizer quantas placentas eu tenho. Nós vimos já que quando eu tenho uma placenta, eu pioro o meu resultado gestacional, que eu tenho mais complicações. Nós vamos detalhar essas complicações mais à frente. E quando eu tenho uma gestação com cada um com sua própria placenta, uma gestação dicoriônica, essas complicações diminuem de forma significativa. Então, a ultrassonografia ela permite o diagnóstico de gestação gemelar e também permite identificar a corionicidade, o número de placentas e, consequentemente, o prognóstico dessa gestação. Então, olhando aqui para a ultrassonografia, tem algumas formas que são fáceis de fazer um diagnóstico de uma gestação dicoriônica. Quando eu tenho 2 sacos gestacionais, tipo aqui, olha, um saquinho em cada lado, pronto, eu tenho vou ter 2 gestações completamente independentes aqui, ó. Então, essas gestações são 2 sacos gestacionais, ela é dicoriônica. Enquanto, olha, se eu pegar essa gestação aqui, você vê que os 2 bebês estão aqui no mesmo lugar, parece que tem uma membraninha aqui, só que eles estão, na verdade, na mesma placenta. Vê que eles estão muito próximos. Então, isso aqui já não seria uma gestação dicoriônica. Eu tenho aqui, então, 2 sacos gestacionais, definem como gestação dicoriônica. Quando eu vejo 2 placentas, uma placenta é anterior, outra é posterior. Gente, tem 2 placentas, tenho certeza que eu tenho uma gestação dicoriônica. E quando eu tenho sexos diferentes, meio claro, né? Porque quando eu tenho sexos diferentes, obrigatoriamente eu tenho 2 seres completamente independentes. Porque na gestação monozigótica, eu só posso ter sexos iguais, porque era o mesmo grupo de célula que se dividiu. Então, aquele material genético vai ser o mesmo dos 2, consequentemente o sexo vai ser igual. Ah, então na gestação dizigótica eu não posso ter sexo igual? Claro que pode, do mesmo jeito que você tem irmãos com o mesmo sexo, eu posso ter uma gestação dizigótica com sexos iguais. Isso é óbvio que eu posso. A questão é, quando o sexo é diferente, eu tenho certeza absoluta que aquela gestação é dizigótica e, consequentemente, ela vai ser dicoriônica. Então, essas situações aqui são as fáceis. Isso aqui é mole descobrir que ela é dicoriônica. Agora, a questão é, quando os sexos são iguais, eu posso ter uma gestação dizigótica ou monozigótica. Então, não me ajuda muito. A grande questão é,
Quando eu vejo apenas uma massa placentária, a resposta automática de todo mundo é: ah, viu uma massa placentária, ela é monocoriônica. Não é tão simples assim. Principalmente em gestações avançadas, uma placenta pode estar encostada na outra. E eu não vou saber se aquilo ali é uma placenta só que serve para os dois, ou se é uma placenta encostada na outra. Ela pode ser tanto monocoriônica quanto dicoriônica. E eu sei, mais uma vez, é importante sempre frisar isso, que o resultado gestacional daqui é pior do que o resultado gestacional daqui. Então, eu tenho que fazer essa diferenciação. E isso é importante para a nossa prática e importante para a prova de residência. Como é que eu vou fazer essa diferenciação? Eu vou procurar dois sinais, que é o sinal do Twin Peak, também chamado de sinal do lambda, ou sinal do Y, ou o sinal do T invertido. Esses sinais vão me dizer, quando eu vejo uma massa placentária única, se eu tenho uma gestação dicoriônica ou se é uma gestação monocoriônica. Qual é o conceito aqui? Quando eu tenho aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é minha placenta. Isso aqui é uma massa placentária única. Eu não consigo dizer se aqui eu tenho duas placentas ou se eu tenho uma só. Aí eu vou lançar a mão desse sinal, do sinal do Twin Peak. O que é esse sinal do Twin Peak? Essa junção aqui entre uma membrana amniótica e outra, eu vou ter essa junção aqui que faz uma área mais grossinha. Aqui fica melhor representado, olha, fazendo um sinal de Y. Isso aqui é que uma placenta encostada na outra faz essa massinha que se acumula e fica gordinho nessa área. Essa área fica mais gordinha e eu tenho o sinal do Twin Peak, ou do lambda, ou do Y. Quando eu tenho esse sinal, eu sei que eu tenho duas placentas, uma encostada na outra, mas a minha visualização é de uma massa placentária única. Mas isso aqui me garante que essa gestação ela é dicoriônica. Por outro lado, se eu estiver vendo apenas aqui uma inserção fininha, olha como é que a membrana vem e se liga aqui, ó, nessa placenta, não tem aquela área mais gordinha ali, que seria uma placenta juntando na outra, eu tenho uma massa placentária única porque é só uma placenta mesmo. Eu tenho aqui o sinal do T invertido. Vejam também que a membrana é muito fininha. Eu não tenho uma membrana de cada saco gestacional encontrado no outro. Eu tenho apenas aqui essa membrana dividindo. Então, eu tenho aqui uma gestação que é monocoriônica. Aqui ela é diamniótica. Eu tenho aqui, ó, os bebês se separando com essa membrana aqui, ok? Só que ela é uma membrana fininha e eu não tenho aquela parte mais gordinha no local de inserção dessa membrana na placenta. Gestação monocoriônica, sinal do T. Se eu tiver sinal do Y, ou do lambda, ou do Twin Peak, eu tenho uma gestação dicoriônica. Duas placentas, só que uma está encostada na outra. Elas estão me enganando, para falar a verdade. Falei várias vezes de complicações das gestações gemelares, então vamos aqui esmiuçar as complicações. Nós temos complicações obstétricas claras para as gestações gemelares. Primeira delas, parto prematuro. Até 30% das gestações gemelares ocorrem de forma prematura. Então, é uma complicação importante, considerando que, dependendo da idade gestacional, isso pode colocar o bebê em risco de vida ou mesmo ter uma sequela grave para ele. Eu tenho risco maior de placenta prévia. Gente, se eu tenho duas placentas, uma pode estar no lugar certo e a outra vai ter que procurar outro lugar para se implantar. A chance de ela se implantar no lugar errado, se implantar lá embaixo no útero é maior. Então, eu tenho risco maior de placenta prévia. Eu tenho risco maior de crescimento intrauterino restrito. A gestante pode não dar conta de alimentar dois bebês ao mesmo tempo. Essa placenta que sobrou ali, que se implantou no lugar meio esquisito, que foi o que sobrou do útero, pode não pegar nutrientes de forma adequada, porque aquela área do útero não está adequada para dar nutrientes para essa placenta. Então, risco maior de crescimento intrauterino restrito. Risco maior de hemorragia pós-parto, o útero fica muito grande. Então, eu tenho risco de hemorragia, principalmente por atonia uterina no período pós-parto, porque por causa da distensão uterina, ele fica meio bobão após o parto. Risco maior de pré-eclâmpsia, duas placentas podem liberar mais substâncias na circulação materna que vão levar à pré-eclâmpsia. Risco maior de diabetes gestacional. Se no diabetes gestacional eu tenho produção de hormônios contra-insulínicos a partir da placenta, imagina com duas placentas. Eu vou ter 2 vezes mais hormônios contra-insulínicos. Portanto, a resistência insulínica dessa paciente vai ser pior ainda. Risco maior de diabetes gestacional. E temos também complicações fetais específicas da gestação gemelar. Por exemplo, morte fetal intraútero.
nós temos a morte súbita do gemelar. Eles podem morrer de forma súbita que nós não entendemos muito bem. E temos, principalmente na gestação monocoriônica, um outro problema. Quando um bebê morre, ele pode levar o irmão, porque existem anastomoses nessas placentas, e aí, quando um bebê morre, ele vira um sistema de baixa resistência, e o outro irmãozinho lá, que estava na dele, tranquilo, começa a transfundir esse irmãozinho que morreu, e ele choca e morre também. Ou, se não morre, ele pode ficar com sequela grave. Então, eu posso ter morte fetal intraútero e na gestação monocoriônica, eu ainda posso ter o outro irmão morrendo depois que um irmão morreu. Então, pode ter esse tipo de complicação numa gestação gemelar, lembrando que aumenta o risco de crescimento intrauterino restrito, pré-eclâmpsia. Então, isso tudo também causa morbidade para os fetos. Entrelaçamento do cordão umbilical. Na gestação monocoriônica, monoamniótica, eles estão no mesmo saquinho, não é mesmo? Eles estão na mesma membrana amniótica. Um bebê encosta no outro, eles ficam lá brincando, só que eles começam a enrolar um cordão no outro, enrolar um cordão no outro, até o momento que um desses cordões, ou às vezes até os dois, acabam parando de ter fluxo sanguíneo porque eles dão um nó, e o bebê acaba morrendo porque parou de chegar sangue para ele. Então é uma complicação grave da gestação monocoriônica, desse aqui do tipo monoamniótica. Temos os gêmeos conjugados, como nós vimos, quando a divisão das células ocorre muito tardiamente na gestação monozigótica. Eu tenho gêmeos que acabam dividindo órgãos, o que é muito ruim. Dependendo dos órgãos, eu não consigo separar os bebês com vida, eles acabam falecendo depois do nascimento. Temos o gêmeo acárdico, que é uma malformação de um dos bebês causada por anastomoses na placenta, artério-arteriais. Esse bebê mal formado, ele não funciona direito, ele não tem coração. E aí o outro irmãozinho lá, que estava na boa, começa a jogar sangue para esse bebê mal formado. Esse bebezinho que estava bem é o chamado de feto-bomba, e ele começa a jogar sangue para o bebê mal formado, e com isso ele faz uma insuficiência cardíaca de alto débito. Esse gêmeo acárdico ocorre na gestação monocoriônica, que eu tenho esse tipo de malformação em um dos bebezinhos, que é o gêmeo acárdico, ele não tem coração, e um bebê vai ter que tomar conta de forma cardíaca, tanto de um quanto do outro. O bebê normal vai ter que tomar conta dele e tomar conta do irmão que não tem coração. E temos a síndrome de transfusão feto-fetal, que nós vamos esmiuçar um pouquinho aqui na frente, em que eu tenho anastomose arteriovenosas, em que eu tenho a transfusão de sangue de um bebê para o outro bebê, do feto doador para o feto receptor, que é uma transfusão feto-fetal de um para o outro. O bebê doador fica pequenininho, o receptor fica grandão, mas os dois acabam sofrendo. Isso ocorre por anastomoses arteriovenosas que eu tenho na placenta de uma gestação monocoriônica, gestação monozigótica monocoriônica. Então percebam que eu tenho várias complicações em gestações gemelares, várias complicações fetais específicas, e praticamente todas elas são exclusivas das gestações monocoriônicas. As gestações monocoriônicas vão acabar tendo complicações mais graves, porque numa gestação dicoriônica não tem como um bebê entrelaçar o cordão com o outro, não tem como o bebê transfundir o outro, porque as placentas estão cada um na sua, não tem como acontecer nada disso. Então, essas complicações principais das gestações gemelares são das gestações monocoriônicas. Então, na verdade, eu não me importo muito com a zigotia, porque se eu tenho uma gestação monozigótica que dividiu antes de 72 horas da fecundação, eu tenho uma gestação dicoriônica diamniótica. Essa gestação, apesar de monozigótica, ela é dicoriônica diamniótica, ela tem o mesmo resultado, o mesmo número de complicações de uma gestação que ela é dizigótica. Então, na verdade, o que me faz diferença não é se eu tenho um zigoto ou dois, é se eu tenho uma placenta ou duas placentas. Se eu tenho duas placentas, eu continuo com risco de parto prematuro, de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, tudo bem. Só que quando eu tenho uma placenta só, eu tenho todos esses riscos e mais essa lista aqui. Então lembre-se disso, o que faz grande diferença no entendimento e no acompanhamento da gestação gemelar é se ela é monocoriônica ou se ela é dicoriônica. E por isso que nós ficamos batendo naquela tecla do sinal do Y, do sinal do T, porque isso muda a minha visão em relação às complicações desse tipo de gestação. Como eu falei, a síndrome de transfusão feto-fetal é muito importante e acaba merecendo uma atenção um pouquinho especial em comparação com as outras complicações da gestação gemelar. Nessa gestação, como eu falei, ela é uma gestação monocoriônica, eu tenho apenas uma placenta,
e eu tenho anastomoses arteriovenosas nessa placenta. Com isso, eu vou ter um feto doador que vai jogar sangue para o feto receptor. Esse feto doador, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar anêmico. Ele está dando sangue para o seu irmão. Então ele vai ficar anêmico e vai ter um crescimento restrito, porque as pessoas anêmicas param de crescer, ela está com fome, não consegue ter nutrientes suficientes. Ele vai fazer uma oligodramia, porque ele vai ter alteração na sua perfusão renal, ele está anêmico grave, enquanto o outro bebê vai ser o feto receptor, que todo mundo acha que faz assim, ah, então o receptor está bem, né? Porque ele está recebendo sangue. Claro que não, o receptor está mal também. Por quê? Ele fica hidrópico. Esse receptor, ele fica com toda a volemia dele e mais a volemia que o irmão dele está passando. Então ele vai ter uma insuficiência cardíaca, ele não aguenta tanto volume assim. Então lembre-se que na síndrome de transfusão feto-fetal, não é um bebê ruim e o outro bom, são os dois graves. Os dois bebês são muito graves e a mortalidade dessa síndrome chega a quase 100% se eu não fizer nenhum tipo de tratamento de pelo menos um dos fetos. Então, eu tenho que fazer o tratamento, senão morre pelo menos um, e muitas vezes morre todo mundo. Então, o pequeno fica, o doador fica anêmico com restrição de crescimento, oligodramia, enquanto o receptor fica hidrópico e fica com polidramia. Ele fica com tanto volume que ele urina tanto e faz polidramia. Lembre-se desse quadro aqui, que é muito frequente. Oligodramia e polidramia é o que eu utilizo para fazer o meu diagnóstico da síndrome de transfusão feto-fetal. E como é que eu vou tratar essa síndrome de transfusão feto-fetal? Então, eu já vi que é uma gestação monocoriônica, e aí eu vou olhar que um bebê está com oligodramia e o outro está com polidramia. Então, isso é o necessário para o meu diagnóstico de síndrome de transfusão feto-fetal. Eu posso fazer a amniocentese seriada, eu vou esvaziando o líquido amniótico, tirando ali de dentro, porque isso melhoraria a perfusão placentária, isso melhoraria essas transfusões. Esse era o tratamento antigo que nós utilizávamos, ele não é mais tratamento de escolha, porque o tratamento de escolha é a laser fetoscopia, que é um tratamento genial, que as pessoas adoram cobrar em prova de residência, porque eu vou entrar com laser, como se fosse uma videolaparoscopia, entrar na cavidade amniótica, vou procurar essas anastomoses e vou queimar essa anastomose com laser. Então, vou fechar essa anastomose e impedir aquela transfusão que está causando complicação para o doador e para o receptor. Então, esse é o nosso tratamento de escolha hoje em dia e cai muito em prova, porque é muito interessante esse tipo de tratamento que nós podemos oferecer para essa complicação grave com uma mortalidade altíssima. Uma questão para lembrarmos aqui dos nossos conceitos, sobre gestações gemelares monocoriônicas e diamnióticas, são feitas as seguintes assertivas. Então, se ela é monocoriônica, se eu tenho uma placenta só, o que eu tenho, gente? Uma gestação monozigótica, né? E eu tenho aqui, quando ela é monocoriônica e diamniótica, eu tive uma divisão daquele grupo de células entre o quarto e o oitavo dia da fecundação. Então, eu tinha um grupo de células que dividiu um pouquinho mais tarde, e aí eles separaram, a placenta é a mesma, então é uma gestação monocoriônica, mas pelo menos cada um está no seu saquinho, cada um está na sua membrana amniótica, é uma gestação diamniótica. Essa é a forma mais comum de gestação monozigótica, não é mesmo? 70% dos casos. Então, já lembramos aqui do conceito, tem origem monozigótica, com certeza tem origem monozigótica. Não dá para ter uma gestação com uma placenta, sendo dois fetos independentes. Os dois fetos independentes que foram fecundações separadas não vão chegar. Vamos combinar uma placenta aí para a gente dividir? Claro que não. Cada um vai ter sua placenta de forma separada. Se eu tenho uma placenta para os dois, significa que eles eram o mesmo seio que se dividiram. Ela é monozigótica. 2. Apresentam risco de síndrome de transfusão feto-fetal. Realmente, eu só posso ter síndrome de transfusão feto-fetal na gestação monocoriônica, porque eu tenho que ter anastomose entre os dois bebês. Se eu tenho cada um com uma placenta diferente, não existe anastomose. E 3, são mais frequentes que as gestações dicoriônicas. Aí não, lembra? A gestação dizigótica é a mais comum, 2/3. Além disso, se eu tiver uma divisão precoce das células, eu vou ter uma gestação monozigótica, só que dicoriônica. Então, não é a forma mais comum. A forma mais comum é a dicoriônica, não é a monocoriônica. Com isso, eu tenho que apenas afirmativas 1 e 2 estão corretas, a 3 está errada. Então, se você parar e pensar ele com calma, você vai conseguir acertar esse tipo de questão. E o parto? O parto também é muito
interessante, é muito cobrado em relação à gestação gemelar, porque ele tem algumas peculiaridades. O parto, obviamente, ele é um parto mais difícil, com uma chance maior de cesariana. E nós temos que entender quando que eu posso permitir o parto vaginal e quando que eu posso fazer a cesariana logo de cara. O que vai ser minha variável para eu decidir a via de parto? Vai depender da apresentação fetal e do peso do bebê. Se eu tenho que tanto o primeiro bebê, o F1 que nós chamamos, quanto o F2, que é o segundo gemelar, estão cefálicos, os dois de cabeça para baixo, eu posso permitir um parto vaginal. Agora, se o primeiro bebê não está cefálico, está pélvico, está córmico, aí eu tenho que ir direto para cesariana. Porque o parto pélvico já é difícil por si só. Imagina o parto pélvico com 2 bebês. É um parto muito mais complicado. Além disso, existe a chance da cabeça desse bebê ficar presa durante a descida e piorar aquela cabeça derradeira que já era traumática com o bebê. Imagina com 2. Então, se o primeiro bebê não for cefálico, aí você já vai para cesariana eletiva direto, não dá para fazer parto vaginal. A grande questão é quando o primeiro está cefálico e o segundo não está cefálico. Aí eu vou ter algumas coisas que eu vou ter que avaliar em relação ao peso. Se eu tenho pesos concordantes ou o segundo feto é menor do que o primeiro, aí eu posso fazer o parto vaginal. Qual é o racional disso? Porque se eu tiver um primeiro bebê pequenininho, que passa, sei lá, mole, facinho, no canal vaginal, e eu tenho outro bebê grandão, pode ser que aquele segundo bebê, que já não é cefálico, ele acabe emperrando. Então, eu passo o bebê pequenininho cefálico e o outro está pélvico. O parto que eu sei que é mais difícil, eu vou me arrebentar nisso daí, não vai dar certo. Então, eu tenho que ter o primeiro maior, porque se passou maior, eu sei que aquela bacia é boa, que vai ter uma passagem boa para aquele bebê. E aí eu posso até deixar um parto pélvico do segundo, porque não vai me assustar. Agora, se o segundo é maior do que o primeiro, só que não é maiorzinho não, é maior 25% do que o primeiro, aí é aquilo que eu falei. Não vale a pena você tentar fazer o parto vaginal. Você tem que partir para cesariana. Então, se o primeiro for pequenininho, uma diferença de peso maior do que 25%, aí é melhor você partir para cesariana. Olha como isso aqui é cobrado em prova. Uma paciente circundigesta com parto vaginal natural anterior, então a questão já está querendo te dar uma dica aqui que ela quer que a paciente já tenha um parto vaginal, uma propensão a ter um parto vaginal adequado. Ela tem trabalho de parto de uma gestação gemelar com 35 semanas. Ok. O primeiro feto está em apresentação cefálica e o segundo em apresentação pélvica. Então, é aquela situação do meio, né? Cefálico, cefálico, eu faço parto vaginal. O primeiro não cefálico, eu já faço cesariana. Agora, primeiro cefálico, segundo não cefálico, é essa situação aqui. Aí ele diz que o primeiro pesa 2,2 kg e o segundo 2,3 kg. Ah, então o segundo é maior, eu vou para a cesariana. Não, gente, é se o segundo for muito maior, mais de 25% de diferença de peso. Aqui não tem nem 10% de diferença de peso. Então eles são similares, os pesos aqui são concordantes. Então quando eu tenho pesos concordantes, mesmo que o segundo não seja cefálico, eu posso fazer o parto vaginal. O parto vaginal para os 2 fetos. Ah, pode fazer parto vaginal do primeiro e cesariana do segundo? Você pode fazer caso você comece a fazer o parto vaginal, saia o primeiro bebê, depois você vê que tem algum sinal de sofrimento, não tem uma evolução adequada do trabalho de parto, aí você faz a cesariana do segundo. Agora, você não pode se programar para fazer isso. Você vai se programar ou para fazer o parto vaginal dos 2 ou a cesárea dos 2. Isso aqui é uma situação que ocorre, mas é uma emergência obstétrica. Então, por mais que aqui o F2 fosse maior do que o F1, ele não é muito maior. Os pesos são praticamente os mesmos, são pesos concordantes. Então, nesse caso aqui, mesmo o segundo, não sendo cefálico, parto vaginal para os 2 fetos é o melhor. O paciente já tem um parto vaginal anterior, ela vai fazer o parto vaginal de uma gestação gemelar, provavelmente aqui com sucesso. Tranquilo, gente?